30 anos da comunidade Pantocrator. Eu quero chamar aqui o fundador, moderador da comunidade, o André Luiz Botelho, com essa história tão linda de conversão e, ao mesmo tempo, de formar uma família de consagrados. Ele vai nos trazer a palavra de Deus e também temos vários testemunhos. Passo a palavra para ele. E mais uma vez dizendo obrigado pelo seu sim, como tantos WhatsApps ali disseram. Obrigado pelo seu sim, André Luiz, da sua esposa, da família, da comunidade. E mais uma vez, em nome do Padre Eduardo, da irmã Luísa e da nossa equipe, os parabéns por essa vocação e essa história tão bonita. Eu passo a palavra para você, meu irmão. Amém. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês. Acho gozado, muita gente me chamando de André Luiz, porque as pessoas me chamam de André. André Luiz, a minha mãe me chama quando está brava comigo. Mas louvado seja Deus. E hoje de manhã eu falava para vocês sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que quer te alcançar. E eu vou trazer aqui alguns testemunhos de pessoas que foram alcançadas por essa misericórdia. Por quê? A misericórdia de Deus é uma chuva de graça que está derramando sobre todos nós. Não há alguém que possa dizer assim, olha, eu fui privilegiado, eu sou melhor que o outro, por isso eu tenho mais acesso à misericórdia de Deus. Não, a misericórdia de Deus é uma enxurrada de graça na vida de todos nós. Por que nós rezamos? Nós rezamos para mudar a Deus? Não. Deus é imutável, diz a palavra de Deus. Nós rezamos para nos mudar diante de Deus. A oração é como que fechar o guarda-chuva do egoísmo, do orgulho, da desconfiança, do medo de Deus, do pecado. Fechar o guarda-chuva para que esta graça de Deus possa ser derramada. Porque está chovendo. Eu quero dizer, você que está na sua casa, tenha certeza. Aí na sua casa está chovendo a graça de Deus. Aí na sua casa a misericórdia de Deus está encharcando no meio dos seus problemas, das suas dificuldades, desafios, vícios, pecado. Tenha certeza. E por isso eu te convido nesta tarde a fechar o seu guarda-chuva, né, na sua oração, na sua confiança, na atitude de colocar-se diante de Deus e clamar por essa misericórdia de Deus. Por isso eu quero convidar agora algumas pessoas que são membros de nossa comunidade, da comunidade Pantocrator, e que fizeram esta experiência da misericórdia de Deus a partir do nosso carisma, mas que são apenas alguns exemplos, alguns testemunhos de tanta graça que nós temos recebido nesses 30 anos. E por isso eu quero chamar primeiro agora o Rodrigo Crepaldi e a Sandra Borges, que venham aqui comigo. Deus abençoe vocês. Rodrigo, ele é membro consagrado de aliança de nossa comunidade, chegou mocinho na nossa comunidade, bem novo, e tem uma grande experiência de misericórdia para contar para nós. E a Sandra, que é membro consagrada também, ela é celibatária, membro de comunidade de vida de nossa comunidade, e que ano passado fez uma experiência maravilhosa do poder da misericórdia, numa cura física na vida dela. E o Rodrigo tem um testemunho de conversão, de forte conversão, de libertação de vícios, e por isso, Rodrigo, eu peço que você fale conosco um pouquinho da sua experiência. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, André. Boa tarde a todos. E é uma alegria de estar aqui hoje com a comunidade e falar um pouco daquilo, as maravilhas que Deus fez na minha vida, né? Através da minha vontade, da minha decisão e através da comunidade, né? Do Carisma Pantocrator. Então eu vou começar dizendo, eu sempre falo, aquele que é dependente químico tem a mesma história, só muda o personagem, né? Então, eu vou começar contando dessa forma. E minha vida teve 3 etapas, né? Teve a primeira etapa até os 12 anos, né? Desses 12 anos,
eu já tive minha primeira experiência com Deus, né? Minha primeira, junto com a minha família, junto com a minha mãe, com meu pai, né? Principalmente com a minha mãe, especialmente porque ela era uma mulher de muita oração. Ela iniciou junto com a renovação, então ela me ajudou muito, né, em ter essa primeira experiência com Deus. E isso foi caminhando, fui vivendo, fui até sendo coroinha na igreja, a gente ia nas missas, então eu tinha Deus ali dentro de casa, né, nas orações, no almoço, na janta. Então fazia presente, Deus fazia presente na minha vida. E então ali eu já fiz a primeira experiência com Ele. Mas depois de um tempo foi passando, foi crescendo, né? E aos 12 anos eu quis começar a experimentar o pecado, né? Quis viver algo que meus pais não ensinaram para mim, coisas que eu queria escolher por mim mesmo, né? E eu me decidi por isso. Então, nesse momento, eu comecei a viver uma mentira na minha vida, né? Principalmente começando a mentir para os meus familiares, o que eu ia fazer, o que ia deixar de fazer. Então, a partir dessa idade, eu já comecei a beber, a fumar cigarro, e a despertar já a sexualidade. Então, eu fui saindo do trilho, daquele trilho que Deus tinha para mim, para a minha vida. E eu fui caminhando nisso, né? Fui caminhando, fui me aprofundando, e aos 13 anos já estava fumando maconha, já estava bebendo de ficar caído no chão, né? Então, isso me começou a querer a cada vez mais isso, né? O vício em querer buscar cada vez mais. Então, já parti para a maconha, comecei a fumar maconha muito cedo, né? E isso sempre mentindo para minha família, né? Sempre enganando eles, dizendo que estava tudo bem, dizendo que deixa eu ficar quieto aqui no meu quarto, deixa eu sair com meus amigos, né? E isso eu fui me isolando da minha família, né? Eu fui, como eu vivia uma vida dupla, me isolava dela, eu não queria que eles soubessem o que eu vivia. E isso foi vivendo, fui passando, e até aos 17 anos chegar na cocaína, aonde realmente eu acabei me desprendendo totalmente da minha família, de mim mesmo, né, do plano que Deus tinha para mim. Eu me afundei no pecado, eu quis mergulhar na desgraça, né, sem saber, mas eu mergulhei na desgraça, eu mergulhei naquilo que tinha de ruim para mim, aquilo que saía do plano original da minha vida. Então, disso, dos 17 aos 25 anos, foi um uso quase diário, né? E colocando outras drogas também, não só a cocaína, mas o que tivesse no momento, eu iria usar, né? A minha sexualidade também, eu já, como a gente fala, parece que vira um bicho, um animal, né? E foi assim, durante todo esse tempo. Eu acabei com a minha vida acadêmica, com a minha vida profissional, com a minha vida familiar. A droga foi me tirando tudo isso. Cada dia que passava, eu me afundava mais. Porque eu não queria outra vida. Eu não queria outra vida. Eu achava, a partir do momento quando a gente usa,
quando a gente está nessa vida, parece que não existe outra vida, parece que é só isso para mim. Isso é para mim, né? Isso é para os meus amigos que estão ali, e não existe outra coisa. Então a gente vai afundando nisso. Eu fui afundando junto com os amigos, junto com todos ali que vivia comigo. E eu fui vendo que eu estava perdendo a minha vida. Eu fui dando conta que eu estava perdendo. Eu não tinha mais dignidade, eu não tinha mais respeito por mim, eu não tinha respeito mais dos meus familiares, dos meus amigos, né? E isso, com 25 anos, eu fui vendo que eu estava chegando ao fundo do poço. Foi muito tempo perdido, foi muito tempo que eu não conseguia mais crescer, eu não conseguia mais dar valor na vida, na minha própria vida. Eu não tinha mais valor nenhum. A droga me tirou isso, a vida desregrada, a vida fora com Deus, me tirou tudo isso. Eu comecei a roubar dentro de casa, comecei a fazer coisas insanas, né? Coisas que pessoas normais não fazem. Né? Só pessoas, né, realmente que não estão pensando em mais nada, só em si mesmo. Só naquilo que é a sua vontade, o seu prazer, o seu desejo momentâneo. Né? Eu não queria saber se eu tinha conta no outro dia para pagar. Eu queria usar aquele dinheiro ali e acabou. A conta no dia que vem se vira. Ou um exemplo, se eu pegasse o dinheiro dos meus pais ou dos meus irmãos, eles que se viram. Né? A minha vida, eu quero isso agora. Rodrigo, e como que a misericórdia de Deus te alcançou? E agora é a parte boa, né? É porque quando a gente, que nem eu comento aqui, André, é ruim falar dessa parte ruim porque eu perdi, né? Então, agora falar da parte boa é muito bom, né? É muito bom, porque deu os 25 anos, eu resolvi parar, né? Parei através de uma overdose que eu tive, mas eu vi que foi um sinal de Deus para a minha vida. Eu vi que isso aí, eu pedia para Deus, Senhor, eu quero parar, mas eu não consigo. Nesse momento eu vi que foi um sinal de Deus. E nesse sinal, eu pedi para que eu voltasse para a minha família. Né? Pedia socorro para a minha família, pedia que eles me ajudassem. Foi aí que a minha mãe começou a me ajudar. Com toda vontade, com todo amor, ela começou a ler a Bíblia comigo. E foi nesse momento que eu fui me despertando novamente, né? O desejo de ter uma vida com Deus. E aí eu falei, eu vou parar, eu quero parar. Só que nesse momento eu não sabia o que era dependência química, eu não sabia nada disso. Então eu fiquei durante 3 meses em casa. E nesse momento eu só saía para ir para a missa, fazer atividade física, e em casa eu ficava rezando com a minha mãe. Isso foi muito bom para mim. E um dia, eu assistindo a televisão, eu vi que estava passando... Eu coloquei na TV Século XXI, por acaso, e estava passando uma propaganda de um retiro, que era um retiro que ia acontecer logo na próxima sexta-feira, na mesma semana, né? E aí tinha o telefone, eu liguei, o pessoal falou, pode estar participando. Eu estava duro, não tinha dinheiro nenhum. Eles falaram, não, pode participar. E eu fui. Avisei minha mãe na sexta-feira que eu ia, ela ficou muito feliz. E daí eu descobri a comunidade Pantocrator, daí que eu tive o meu grande encontro com Deus. Foi um momento de encontro
com Deus e o momento de que Deus curava meus pecados. Foi um momento de libertação muito bom. E foi um momento que eu não esqueço e que o momento que eu não queria mais largar da minha vida. Eu queria aquilo para mim. Eu via as pessoas e eles felizes, alegres, e eu não entendia como que eles eram felizes desse jeito, alegres, uma alegria que não precisava de nada, uma alegria verdadeira. E nisso eu quis buscar isso para a minha vida. Foi isso que me fez me impulsionar a viver a minha vida novamente. A comunidade, o carisma me deu o impulso e o direcionamento e as condições para mim viver o plano original de Deus para mim. Eu até então eu achava que iria morrer com 30 anos, eu estava bom já, né? E Deus me dava muito, queria me dar muito, né? Deus queria me dar muito e foi através da comunidade que eu comecei a caminhar. Então eu lembro que eu comecei a trabalhar em São Paulo e de quinta-feira tinha grupo de oração na comunidade. Eu vinha de quinta, porque mesmo que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã na sexta para voltar para o trabalho, é uma coisa que eu não conseguia largar. E isso foi passando, eu não conseguia largar, né, essa vida dentro do carisma. Isso aí foi me aproximando, foi me puxando, porque ali eu via uma verdadeira... um verdadeiro encontro com Deus. Eu via que ali expelia a verdade ali, né, tinha realmente Cristo. Isso me atraía muito e eu queria isso para a minha vida. E dentro da comunidade começou a ter um grupo para dependentes químicos, né, que chama Sempre Fiel. E foi nesse grupo que eu aprendi o que era a dependência química. Porque até então eu não sabia o que era. Eu achava que eu podia ser curado por Deus. E eu fui curado por Deus, mas Deus me chamava a poder entender o que era isso, essa doença, né? E a partir do momento de entender isso, eu poderia estar salvando outras pessoas, né? Poderia estar tocando outras pessoas por aquilo que Deus fez em mim de graça, né? Eu poderia estar fazendo isso para outras pessoas. E a comunidade foi me dando condições para isso, né? Claro que foi um tempo de conversão, um tempo onde muitas vezes Jesus me conduzia, eu sem saber muito, né, André? Não sabia muito o que estava, eu só queria estar ali. E Deus ia me conduzindo a lugares assim que eu nunca imaginei em viver naquela vida. E aonde me deixava muito feliz, né? Me deixava uma pessoa se completando. E aí você fez mais um tempo de comunidade de vida, quanto tempo Sim. foi? Fiquei 7 anos na comunidade de vida. 7 né? anos na comunidade de vida. E depois você encontrou seu estado, sua amada lá Sim. na comunidade, né? Sim. Constituiu uma família. Sim. Graças a Deus, né? Fala dela. Vivi a comunidade de vida. Foi um tempo maravilhoso na minha vida. Um tempo onde que eu aprendi a ser uma pessoa, a ser um homem, e aprendi a ser um consagrado de Deus, né? Amém. E foi um tempo que eu não... um tempo onde eu ganhei, eu vivi o céu ali, e Deus pediu para mim
algo diferente, né? Algo que estava no meu coração, né? Em constituir uma família, né? E tem uma filhinha. Eu tenho uma filhinha linda, Isso. chama Tereza. E eu conheci a minha esposa, né? Dentro da comunidade, né? Então eu falo, a comunidade me deu tudo, até minha esposa, né? Amém. Rodrigo, obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Muito feliz. É uma alegria muito grande termos esse seu testemunho aqui, Amém. porque é um testemunho verdadeiro Amém. do alcance da misericórdia de Deus na vida Amém. de alguém, retirando você da lama, né? Sim. Para uma vida sadia, plena, uma vida em Deus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, Amém. viu? Amém. Amor ciumento, amor abrasado, amor que me constrange, amor que é tão grande, amor devorado, amor que nunca tive, transforma minha vida com teu amor. E agora eu trago para vocês um outro testemunho da Sandra, uma pessoa muito amada na comunidade, celibatária, consagrada, já de promessas definitivas, né? E que teve uma experiência maravilhosa de Deus no final do ano passado. Então conta para nós, Sandra. Sim. Para começar, para mim é muito significativo poder participar desses 30 anos da comunidade Pantocrator. Eu estou na comunidade há 22 anos. Há 20 anos que eu sou missionária e me dedico integralmente à comunidade, como comunidade de vida. Sou celibatária, entreguei minha vida totalmente para Deus. Fiz uma experiência de um amor que sempre cuidou de mim, que sempre olhou por mim em todas as situações da minha vida. E como celibatária, eu vivo uma experiência de um amor que nunca deixou de cuidar de mim. Nunca deixou de me amar, de olhar por mim em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E numa marca que no carisma ela é muito profunda, muito séria, mas para um celibatário ela é de suma importância. Um Deus que nos ama com ciúme. Não é um amor qualquer, é um amor que ama um pouquinho e depois deixa de amar. É um amor profundo e que tem ciúme, que não quer perder por situação nenhuma. Desde o final do ano passado e começo desse ano, eu estava fazendo exames de rotina. E eu tinha que fazer um raio-x, fiz vários exames. E um desses exames era para ver como é que estavam os nódulos na mama. Eu tinha que acompanhar um nódulo, porque ele estava crescendo. Então, eu precisava ver como que esse nódulo estava sendo acompanhado. No que eu fui fazer o exame, a médica falou assim, mas tem um outro nódulo aqui. Esse que nós estamos acompanhando está normal, está estabilizado. Mas tem um nódulo novo. E é bem preocupante pelo aspecto dele. Então, eu vou pedir uma biópsia desse nódulo. Toda mulher sabe o que significa esse tipo de resposta, esse tipo de situação de saúde. Então, dizer que tem um nódulo já é preocupante. Dizer que ele é preocupante é mais preocupante ainda. E eu levei esse exame na minha ginecologista, ela não teve a menor dúvida de pedir realmente que eu procurasse um mastologista e fosse averiguar como estava sendo acompanhado esse nódulo. Cheguei, marquei com o meu mastologista, fui com a minha irmã junto para dar um respaldo, né, emocional ali. Mas muito, desde que a médica disse, realmente, o quadro ele é um pouco preocupante, mas vamos confiar em Deus. Desde esse momento, eu comecei numa súplica, mas não uma súplica de quem desconfiava, mas uma súplica de quem precisava confiar mais, de quem precisava de uma experiência muito mais profunda desse amor, porque eu não queria simplesmente viver essa realidade sozinha. Eu queria participar, as pessoas que conviviam comigo, os meus irmãos, a minha família, que eles participassem desse momento na minha vida.
E quando eu cheguei no mastologista com a minha irmã, ele fez todos os exames que precisavam ser feitos e quis ver todo o laudo da médica, né? Ele olhou assim com aquele olhar, né, de preocupação, porém de muita atenção, né? Ele disse assim: olha, o ponto positivo do seu nódulo é que ele é pequeno, mas o negativo é que ele tem todos os aspectos de ser um nódulo maligno. Quando ele disse isso, o meu coração assim entrou numa necessidade muito maior de confiança. Mas não uma confiança, seja lá o que Deus quiser, né? Se tiver que ser, vai ser, e se não tiver que ser, tudo bem, né? Mas eu preciso que o Senhor venha em meu auxílio agora, eu preciso do cuidado de Deus agora. E naquele momento ele falou: olha, vamos fazer então uma biópsia. Colocou tudo como que era essa biópsia. Depois você volta aqui, nós vamos ver qual vai ser os procedimentos. Tranquilo, falou assim. E nós saímos do consultório e a minha irmã falou assim: mas você não perguntou nada? Porque o normal nessa hora é perguntar qual é a chance de ser maligno, qual é a chance de ser benigno. Um monte de pergunta, né? E naquele momento eu disse para ela: eu não tenho que saber nada, eu preciso abandonar, eu preciso confiar agora. Porque tudo que o médico dissesse seria possibilidade, é uma perspectiva, que eu não sabia se era real ou não o que ele disse. Vamos fazer a biópsia. E uma experiência que para mim foi muito marcante, que eu cheguei em casa e eu senti que eu precisava colocar os meus irmãos comigo, eu precisava pedir que os meus irmãos estivessem comigo. Para mim era muito importante que os meus irmãos participassem. Falei com todos os meus irmãos que moram comigo na casa comunitária. Nós moramos em muitos irmãos, vivemos uma casa com muitas pessoas que me amam, que queriam o meu bem, que olhavam por mim, estavam preocupados comigo. E, logicamente, também com a minha família, com os meus irmãos, a minha mãe. E eu pedia: por favor, rezem por mim. E é bonito que numa hora dessa, cada um vem com um santo, né? Pede uma intercessão para santo isso, pede uma intercessão para santo aquilo. E eu fui, reza com esse, reza com aquele. E, inclusive, eu pedia muito para os pais de Santa Teresinha, Zélia e Luiz Martã, que eles intercedessem por mim, né? Mas eu tinha uma experiência a viver com a minha irmã amada e querida Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu me coloquei, falei: olha, você fez inúmeras experiências de abandono. Você viveu um amor, uma confiança ilimitada. Eu quero te imitar. Eu quero viver, eu quero a sua intercessão para que eu viva esse momento com um coração agradecido, um coração livre, para que aconteça o que Deus quiser que aconteça na minha vida. E marquei a biópsia pronta para uma guerra, né? Fui, me preparei. E enquanto eu estava aguardando a médica chegar para fazer o meu exame, eu falava assim: Senhor, se o Senhor não tiver feito a obra ainda, dá tempo. Né? Se o Senhor ainda não terminou tudo, tem tempo ainda, a médica nem chegou. E eu fiquei aguardando, aí chegou a médica para fazer o exame, e ela chegou e falou assim: olha, antes de fazer a biópsia, eu preciso ver como é que está esse nódulo. E ela colocou, né, para ver como é que estava, né, o ultrassom ali, e falou assim: olha, antes de fazer a biópsia mesmo, eu preciso puncionar. Se tiver o líquido molinho, né, se tiver um aspecto mole, é porque não é nódulo, e nós vamos seguir. E nisso ela começou a fazer o procedimento, mas assim, super tranquila, e eu rezando. Eu rezei, me coloquei muito nessa postura. O Senhor é bom, seja lá o que for, o Senhor é bom. Ele nunca deixou de ser bom comigo, e Ele me ama com ciúme. O meu esposo, Jesus Cristo, me ama com ciúme. E ela começou a fazer, ela falou assim: nossa, a agulha está entupida de tanto líquido que está saindo. Eu queria, na verdade, parece que memorizar cada segundo que eu vivi naquele exame. Porque cada segundo daquele exame foi uma manifestação do amor de Deus por mim.
do cuidado de Deus por mim. Ele foi fazendo tudo aos poucos para eu poder saborear o amor dele naquele momento. E eu comecei a rezar, comecei a louvar, e comecei a chorar. Ela falou assim, está doendo? Falei, não, eu estou louvando. Deus é muito bom, estou louvando. E abrindo um parêntese bem importante para mim. Santa Teresinha viveu, num dos seus processos de cura, ela viveu uma cura na sua relação com Deus, na sua maturidade, como filha de Deus. E essa experiência onde ela se decidiu por Deus, pela cura, pela graça, pela vitória de Deus na vida dela, ela fez uma cura no dia do Natal. No dia de Natal, Santa Teresinha foi liberta de um grande mal, que tocava tanto fisicamente quanto espiritualmente, também numa questão afetiva. E para Santa Teresinha, isso foi muito marcante, e para nós, como Carisma El Shaddai Pantocrator, a experiência da cura de Santa Teresinha do Natal tem um significado profundo. É lógico que a médica não sabia dessa história, né, de Santa Teresinha, não me conhecia, não sabia nada da minha vida. Enquanto ela estava puncionando, que ela estava... E depois tinha mais um outro nódulo que ela também puncionou. E ela conversando comigo, fazendo todo o trabalho ali, né, para ver se esvaziava todos os nódulos mesmo. E muito feliz e vivendo ali comigo e conversando. Ela falou assim, eu vou te dar... Falou assim, Sandra, que alegria, eu vou te dar um presente antecipado de Natal. Quando ela falou isso, eu pensei, essa mulher não tem noção do que é presente antecipado de Natal. Para mim foi uma deixa que Santa Teresinha estava me dando naquele momento. Né? Você não está só, eu intercedi por você. E eu saí da sala com uma alegria profunda, um contentamento, um sentimento assim de que eu estava envolvida por uma gratidão profunda. Deus realmente quis me curar, quis tocar a minha vida e manifestar, não para mim, mas manifestar para a minha família comunitária, para os meus irmãos, para toda a comunidade, porque eu não tinha vivido aquilo tudo sozinha. Voltei para casa, foi uma grande festa, fiquei a semana inteira contando esse caso 1000 vezes, né? Contei essa história 1000 vezes para a comunidade. E aí chegou, levei todos os exames, mesmo assim levei todos os exames para que o médico fizesse o laudo. Saindo desse exame, a médica deu um laudo já de que o tumor de que aquele nódulo era benigno. Ela já falou que estava certo e não precisava me preocupar. Então, eu saí vitoriosa. E passou uns dias, eu fui levar, porque eu tinha que levar esse exame de novo para o mastologista. Lá no fundo, eu queria, não sei por que esse sentimento, eu queria que o médico dissesse assim, Sandra, você tinha um tumor, você tinha um nódulo maligno e você foi curada. Cheguei, mostrei para ele os exames, ele olhou e falou assim, parabéns, Sandra, não era câncer, não era nada, não era maligno. E aí eu falei assim, doutor, mas como que aquele nódulo que era daquele jeito se tornou esse jeito que está agora? Porque eu mostrei para ele, né, o resultado, ele falou assim, é o mesmo nódulo. É o mesmo nódulo. Só isso que ele falou. Aí eu saí da sala, né, do médico, assim, conclusivamente, eu estava em paz. O laudo dizia aquilo que a médica tinha dito, né, que não era, que era benigno mesmo, aquele nódulo. Mas uma frase que soava no meu coração. Mas, Sandra, por que você precisa da prova? Por que você precisa dessa prova de que foi uma cura de um câncer? Você tem a prova do que eu realizei. Você tem a prova do que eu realizei em você. Você não precisa de uma prova científica agora. Né? Você sabe o que eu fiz. Você sabe do meu amor. Você sabe da cura que eu realizei. Seja ela uma cura que tenha sido realmente um câncer ou não, o Senhor realizou uma cura. O Senhor realizou um grande bem para mim, para a minha vida, para o meu coração.
E também realizou um grande bem, uma grande cura também para a minha comunidade, porque esse fato marcou também a vida dos meus irmãos. Marcou também uma experiência do amor zeloso de Deus, do ciúme de Deus que toca a minha vida como um todo. E naquele momento eu entendi que o Senhor realizou uma grande obra, uma grande cura. O Senhor foi extremamente misericordioso comigo. Mas Ele não precisou dar provas concretas. A prova era a fé. A prova foi a minha experiência. E a minha experiência diz: eu fui curada, eu fui tocada, eu fui amada, eu fui privilegiadamente amada por Deus através desse nódulo no meu seio. Louvo profundamente a Deus, porque Ele realizou uma obra assim, sem medidas, né, sem limites na minha vida através dessa experiência. E também na vida da minha família e também na vida da minha comunidade. Amém. Louvado seja Deus. Se estivéssemos aqui em um auditório, estaria todo mundo batendo palma, né, Nilton? Mas nós louvamos muito a Deus. Uma coisa interessante, vocês vejam nesses testemunhos do Rodrigo e da Sandra, que em momentos de fragilidade da vida, Deus foi lá resgatar, realizar a obra dele, mas aquilo que eu disse, a misericórdia de Deus, não é um poderzinho, é a onipotência de Deus, colocado em favor nossa, em favor de você, e gerou muito mais. O Rodrigo não foi só um resgate de um vício, foi uma restituição de vida, dignidade de vida, e hoje é um homem de Deus digno, um consagrado de Deus. E a Sandra, uma experiência maravilhosa, né, de conversão, de confiança. Essa é a misericórdia de Deus. Quando nós nos lançamos nela, quando nós fazemos essas experiências, Deus age e age poderosamente em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar aqui. Eu vou chamar mais um testemunho maravilhoso. Obrigado. Amor que me constrange, amor que é tão grande, amor devorador, amor que nunca tive, transforma minha vida com teu. E esse amor que quer impactar a sua vida hoje, cante. Amor ciumento, amor abrasado, amor que me constrange, amor que é tão grande, amor devorador, amor que nunca tive, transforma minha vida com o teu. Quero ouvir você em casa cantando, vai. Amor ciumento, amor ciumento, amor abrasador, amor abrasador, amor que me constrange, amor que me constrange, amor que é tão grande, amor que é tão grande, amor devorador, amor que nunca tive, transforma minha vida com teu amor. Eu quero trazer mais um testemunho de um casal muito querido de nossa comunidade, Luiz Oliveira e a Aparecida Oliveira, Cida Oliveira, que veio aqui. Eles são casados, também consagrados na comunidade, são um casal de comunidade de vida e também fizeram uma grande experiência de misericórdia de Deus e com um significado muito grande para nós, porque foi a partir exatamente das relíquias dos pais de Santa Teresinha, que nós veneramos tanto, e, portanto, fala para nós, Luiz e Cida, esse testemunho maravilhoso da misericórdia de Deus. Boa tarde a todos. Como o André disse, né? Nosso testemunho, assim, eu digo que é algo muito forte, mexe bastante comigo, que em 2006, eu e a Cida nos casamos, né? Novos, 22 anos de idade, jovens, e como todos os jovens, né, que recém-casados sonha em constituir uma família. E no primeiro ano de casado a gente decidiu, vamos aproveitar este tempo, né, vamos aproveitar este tempo
para curtir, para nos conhecer melhor ainda. Graças a Deus vivemos um namoro casto, né, uma vida casta, e tendo toda a consumação ali no matrimônio. E depois de um ano a gente começou nosso planejamento para uma família, né, para ter uma família, um filho. Nisso ainda a gente já era da comunidade, postulante, mas ainda como comunidade de aliança, né? E aquilo, passou aquele ano, a gente tentando, aquilo causava incômodo, porque não vinha o filho, não vinha, a Cida não engravidava, e a gente ia conversando, e aquilo ia gerando um incômodo muito grande entre nós, e a Cida decidiu fazer os exames, como todas as mulheres, exame de rotina, e ela fez todos os exames ali, tudo que o médico pediu, e ela falou assim, eu não tenho nada, não tem nada que possa impedir ter um filho, né, de constituir uma família. Nisso, né, já era 2008 ali, meados de 2008, nós sentimos no nosso coração um chamado muito grande de Deus a nos dar totalmente a Deus para a obra, né, deixar tudo pelo tudo de Deus. Então, nós deixamos toda a nossa vida, nosso emprego, para viver uma vida missionária dentro da comunidade, né, diante de todas dessa dificuldade que nós estávamos tendo ali de ter filhos, né? E foi pensar uma loucura, porque como assim, eu quero ter filho, estou deixando tudo e vou viver uma vida missionária, mas a gente ouviu a voz de Deus ali, né? Entramos para a comunidade de vida, e no primeiro ano da comunidade de vida, segundo ano, em 2010, eu decidi, partilhando com a Cida, falei, vamos ver o que está acontecendo, o que está havendo, né? A Sandra, que estava dando um testemunho aqui agora, ela morava conosco na casa de missão lá em Santos. Ela, acho que sabia pouca coisa, sabia do nosso sofrimento ali. E eu decidi arriscar, André, saber o que acontecia, né? O que estava acontecendo. E eu tive uma grande surpresa, né? Descobri que o problema estava comigo, né? Fui no médico, pedi o exame, e o primeiro resultado, ele olhou para minha cara e falou assim, olha, você não tem chance de ser pai, né? E eu, como assim? Eu morava em Santos nessa época, no litoral paulista. Santos é uma cidade quente, né? Aquele sol ensolarado. Eu lembro que eu fui de manhã para o médico. E aquele dia ensolarado, eu saí daquela sala, daquele consultório, e parecia que era noite, parecia inverno. Mas eu estava vivendo um momento de verão ali, mas aquele sentimento que eu saía dali, porque meus sonhos tinham acabado, parece que ali. O sonho de constituir uma família, eu casei para gerar filhos para Deus, e ali na hora descobri que não poderia. Fui para casa, a Cida, né, partilhando, cheguei triste, chorei muito, me tranquei no quarto, e partilhei isso com a Cida, né, nesse sofrimento. E depois, com muita coragem, procurei outro médico, né, eu vivi essa luta aí em 4 médicos diferentes, e todos eles deu como que eu não poderia ter filho, eu era infértil, né, não tinha como. E engraçado que tudo isso, né, aconteceu assim, meu coração ao mesmo tempo não se conformava com isso. Eu não me conformava com aquela notícia, eu falava, não é possível, eu estou numa comunidade cujo a comunidade chama Pantocrato, Deus Todo-Poderoso, e como assim eu não vou poder ter filho? Que Deus poderoso é esse? Né? E quando eu fui, em 2011, eu mudei para Campinas, a comunidade me trouxe para a sede em Campinas, eu procurei mais um médico. Falei, agora sim, em Campinas vou ter um médico, ele vai achar uma solução. E esse médico pediu novamente os exames, toda a nossa rotina, né, Cida? Toda a rotina que tinha que fazer lá, aquele sofrimento. E eu lembro que esse médico olhou para mim e falou assim, olha, realmente, não sei, ele olhou e falou, os outros médicos têm razão, você não pode ser filho. Aí eu, triste, levantei daquela mesa. Na hora que eu estava levantando, ele pediu para me voltar. Aí ele olhou e falou assim, a única chance de você ter um filho é você rezar por esse teu Deus. A gente, como sagrado, a gente porta o símbolo da comunidade, a cruz, né? E ele falou assim, peça para o seu Deus, quem sabe que ele consiga te dar um filho. E aquilo eu senti uma provocação muito grande no meu coração, que ele não sabe o que ele despertou no meu coração. Parece que ele despertou uma fé no meu coração. Eu falei assim, então ele me deu a solução, eu vou pedir para o meu Deus, né? Eu vou pedir para esse Deus. E aí a gente começou nessa história de rezar, né, de jejuar e pedir muita graça de Deus. E no meio de tudo isso, nós
também fomos vivendo, experimentando uma cura de Deus muito grande na nossa fé e na nossa esperança, né? Porque foram muitos momentos de oração, como o Luiz falou, né? No começo tudo é um incômodo, depois aquilo vai gerando uma tristeza e no fim um cansaço muito grande, né? De pedir, de nem saber mais o que pedir, né? Então o Senhor foi realizando também no nosso coração essa cura da nossa fé, da nossa esperança, na fé nesse poder de Deus a quem nós tínhamos entregado a nossa vida, né? E particularmente eu também descobri, né, como esposa, né, que haviam situações, lágrimas que só Deus podia ver, né? Nem chorar direito eu podia na frente do Luiz, né? Tem lágrimas que só Deus conhece, né? E essa, durante muito tempo, foi a minha oração também, né? Que fosse feita a vontade de Deus, mas que Ele curasse o meu coração, né? Para que realmente eu conhecesse, porque eu descobri que eu ainda não conhecia o poder de Deus. Eu sabia que Ele existia, mas eu não conhecia, eu não havia experimentado, né? Eu conhecia de ouvir falar sobre o poder de Deus, né? E lembro que o Luiz, voltando do médico, né, ele falou assim: Cida, se tiver 0% de chance, isso para Deus é do jeito que Ele gosta, porque Ele gosta de coisas impossíveis, né? E ali o nosso coração foi sendo curado nessa fé. Nisso eu falava para ela assim, eu só preciso isso, 0% de chance. Era isso, no meu coração vinha esse sentimento, sabe? É esse 0 que eu vou dar para Deus, é isso que eu quero. E engraçado que... É o nada, né? É o nada. E na hora, no momento eu não sabia, eu falei assim, é isso, né? E na hora que no meu coração se encheu de alegria, e a minha oração mudou, a minha relação com Deus, a minha oração com Deus mudou. Eu já estava aqui em Campinas e na nossa casa, aqui na sede, são 3 pavimentos, né? O andar superior, o principal e o inferior. E eu ia muito para uma sala lá embaixo rezar. A salinha é a São João da Cruz, né? O nome da sala é São João da Cruz. Eu sempre rezava nela ali, que onde a gente morava era próximo. E ali eu me prostrava no chão. E a minha oração era uma oração muito ousada para Deus. Eu falava: Senhor, tu que és o Deus que curou, né? Abriu o mar vermelho, né? Que fez o paralítico andar, que fez o cego enxergar. Por que não me dá um filho? Eu quero ser curado. Eu quero ser fértil para ti. Eu quero dar filhos para Deus. E essa foi minha oração durante há muito tempo. Muito tempo foi essa minha oração diante de Deus, essa ousadia. Hoje, quando eu pego minha Bíblia para rezar, eu vou olhando, tem as anotações, eu falo: nossa, que ousadia era a minha oração naquele momento. Que ousadia era a minha oração naquele instante. E isso, meus irmãos, foi tudo com a graça do carisma, o carisma que eu portava no coração, porque vinha muito forte no meu coração. Eu vivo dentro de um carisma do Deus Todo-Poderoso, e eu não poderia me dar como vencido aquela situação. E passou um tempo aí, tivemos um fórum na comunidade, fórum para a família, tinha muito isso na comunidade, né? E um grande amigo do André, nosso tio, o Ítalo, foi fazer uma pregação, uma palestra na comunidade, e levou as relíquias, né, dos pais de Santa Teresinha, na época era beatos ainda, Luiz e Zélia Martã. E eu participando daquela palestra, eu olhei e eu falei assim, sabe aquela coisa, meu coração foi tomando uma paz naquele momento. Terminou aquela palestra dele, ele falou assim: essas relíquias vão ficar expostas aqui na igreja, no oratório lá da casa da comunidade. Eu olhei, sabe, não bateu nada no meu coração. Assim, fui lá, venerei a relíquia e fui para o meu quarto. Morava na própria casa lá. Cheguei no quarto com a Cida, a gente já estava para dormir ali, né, fazer as completas e dormir. Eu falei para ela: vamos rezar? Ela: vamos. Eu falei: mas vamos rezar de um jeito diferente. Eu fiz um sequestro da relíquia ali na hora, né? Um sequestro bom. Eu fui lá, subi no oratório, troquei de roupa, peguei aquela relíquia e falei assim: me perdoa, Senhor, mas eu vou rezar lá no meu quarto. Né? Vou rezar lá no meu quarto com essa relíquia. E minha esposa, nós colocamos aquela relíquia, nos prostramos diante dela e pedimos a intercessão do santo Luiz e Zélia, na época beato, Luiz e Zélia Martã, pedindo a cura da minha fertilidade, a cura dentro do nosso casamento, do nosso matrimônio. E diante daquilo, aquele pedido, rezamos, choramos naquela noite, era tarde da noite já, né? Ficamos um bom tempo rezando com a relíquia. Depois peguei, devolvi aquela relíquia, voltamos para o nosso quarto, né? Fomos dormir e continuamos a nossa oração, muito na confiança, né? Muito na confiança. Interessante, só queria colocar uma parte aqui que, antes disso, a gente vivia muito na questão da expectativa e da esperança, né? O André, não sei se ele vai lembrar, uma vez nós estávamos
uma convivência, um retiro. E eu chamei ele para partilhar como pai, fundador. E eu fui falar para ele, né? Falei assim, nossa, todo mês, aquele ciclo da mulher, você fica esperando, chega ali na hora. Veio a menstruação e fala, nossa, que bate. O André falou assim, isso não é esperança, Luiz. Isso é expectativa. Não sei se você lembra disso. Não. Ele falou assim, isso é expectativa, porque a esperança ela não traz a tristeza. Você vai ficar esperando. E aquilo mudou muito. A minha maneira de esperar em Deus. Eu falei, realmente, isso não é... Eu estou rezando tão fervoroso, mas parece que eu estou vivendo uma expectativa ainda. E aquela minha maneira de rezar, eu falei, não, eu tenho que viver essa esperança. Aí partilhei isso com a Cida, eu falei, nossa, o André falou algo que tocou meu coração demais. E é isso, a gente tem que mudar a maneira de rezar, né? Então, diante da relíquia, a gente rezou dessa maneira, pedindo essa graça, né? E eu não poderia deixar aqui de um casal que nos ajudou muito também. Né? Os pais do Newton Júnior, a Dona Eline e o seu Newton, eles nos chamaram. Eles marcam muito a nossa vida também, porque o seu Newton ele falou assim, vem cá, vou te dar um toque, eu vou te dar um toque ali, como se diz? Fugiu agora a palavra? Uma dica de uma pessoa mais experiente. E ele contou um pouco da história, né, quando ele estava tentando para o Newton, esse meu irmão de comunidade, e ele falou assim, ó, isso aqui é uma dica, né, de casal. Faça isso, vamos lá, reza e mais, usa isso aqui também. Você e a Cida, né? Não sei se você lembra disso, Cida. Ele e a Dona Eline. E tudo aquilo que era possível a gente ali tentava. Acho que muita gente vai querer essa dica aí depois. Né? Muitos vai querer a dica, né? E a gente, com muita oração, né? Aí passou um tempo, um domingo, a gente não tinha assim... Estava tudo entregue na mão de Deus, confiando em Deus, eu confiava no Pantocrator, mas eu não sabia a hora que havia essa cura, mas eu, no fundo, sabe, no meu coração estava muito, muito, muito animado, que eu falava, vai vir, essa cura vai vir. Eu vou ser uma prova viva da cura, da manifestação de Deus, da manifestação do Pantocrator dentro do meu carisma. Eu vou ser uma prova viva de que Deus age na vida daqueles que têm fé, daqueles que acreditam, daqueles que buscam, né, daqueles que entregam a sua vida, que dá a sua vida toda a Deus. E no domingo a gente passeando, e assim nós fomos no bosque, aqui em Campinas, e no meio do caminho, ela começou a sentir um enjoo, a gente foi a pé, lá da comunidade até o bosque de Jequitibás, a pé, caminhando, um domingo, ensolarado. E no meio do caminho ela falou, Luiz, eu estou sentindo um enjoo. Eu falei assim, você está grávida? Ela, como assim? Eu falei, você está grávida? Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, como assim? Eu comi agora, a gente caminhou. Eu falei, você está grávida. Voltamos, no meio do caminho, eu falei, vamos comprar um teste de farmácia. Ela falou assim, não precisa disso, né? Não precisa, porque ela não queria gerar no meu coração essa tristeza, como ela colocou no início. Ela não podia chorar, o desejo dela de ser mãe, ela não podia chorar. E ela não queria criar no meu coração uma expectativa, ela queria deixar o meu coração cheio de esperança. Acho que era o medo da mulher ali no momento, né? E foi à noite, né? A gente comprou o teste, ela comprou o teste, foi com medo de fazer. E eis a grande surpresa, né? Ela estava grávida, deu no teste ali de farmácia que ela estava grávida. Aquilo ali na hora, a gente se desmoronou, chorar. Mas só que eu só acreditava, eu falei assim, Ele é o poderoso, Ele se manifestou. Ele prometeu e se manifestou. Naquela hora, eu senti no meu coração que eu não tinha dado a minha vida a qualquer Deus. Mas eu dei a minha vida a um Deus que realiza milagres. Um Deus que realiza prodígio na vida daquele que crê. E até hoje, meus irmãos, minha oração é essa. Toda vez que eu vou rezar, meus irmãos que conhecem, eu rezo muito forte para Deus. Tudo é com muita potência assim para Deus, porque eu acredito nesse Deus que é poderoso. Eu não posso ter medo de pedir a Deus que Ele transforme, que faz paralítico andar, sei lá. Eu confio muito nessa graça de Deus. E no outro dia de manhã partilhamos com a Lília, ela pediu para a gente fazer um teste de laboratório, e aí realmente deu, né, positivo para a gravidez. E foi a manifestação da cura de Deus na nossa vida, né? E toda a comunidade celebrou com a gente. E toda a comunidade, como a Sandra colocou no dela, né? Toda a comunidade celebrou conosco, né? Celebrou esse grande momento. E assim, caminhando para o final desse testemunho, o que ficou também muito forte para nós foi que, quando o Rafael nasceu, Rafael
A gente decidiu esse nome porque ele é muito significativo, a cura de Deus, Deus cura. O nosso Rafael hoje está com 8 anos. Quando ele nasceu, muitos irmãos chegaram para mim e falaram: Luiz, volta lá no médico. Mostra para ele, leva o Rafael, fala aqui, ó, sabe quando você pediu para rezar pelo seu Deus? Está aqui, ó. Na hora eu fiquei naquela coisa meio empolgado, mas Deus falou assim: você não vai. Porque ainda eu quero confirmar. Eu quero sim confirmar que, eu quero mostrar que eu sou Deus que cura por completo. E não fui, não procurei. Eu não procurei o médico. Em 2013, mais uma vez, Luiz e Zélia Martin, eles confirmaram. Eles são nossos padrinhos, nosso intercessor, porque em 2013, Jornada Mundial da Juventude, o bispo lá de Mour, né, da França, Mour, na França, a comunidade recebeu jovens franceses na casa. E a Cida, no domingo que ele ia celebrar na casa, a missa das 11 horas, Cida de manhã passou mal. E a gente decidiu ir no hospital, né, Cida? Levei ela no hospital, a gente já tinha um Rafael ali com 1 ano. Alguns meses, quer dizer, né? 9 meses. Um detalhe, que nesse domingo o bispo deu para nós. Isso, foi bem nesse dia que a gente foi no hospital. Quando nós retornamos, chegamos bem em cima da missa. Já tinha iniciado a missa, os franceses tudo lá, o bispo lá. Na hora que chegou no final da missa, o bispo foi presentear o André com as primeiras relíquias que a gente deu na comunidade, dos Beato, Luiz e Zélia. Ele deu aquela relíquia, eu falei: não é possível. Eu falei: meu Deus, não é possível. Eu falei: não tem mais o que confirmar, não vou. Deus já confirmou, ele curou por completo. Porque aí também a Cida descobriu que estava grávida do nosso segundo filho, o Lucas. E logo naquele dia a gente ficou descobrindo, no dia que nós ganhamos a relíquia de Zélia e Luiz Martin. Então, assim, foi aonde veio a confirmação da nossa cura mesmo, né? E depois de um tempo veio a Maria Luísa. Hoje nós temos 3 filhos, graças a Deus, né? E graças a esse carisma, que eu sou muito, muito grato a este carisma, aquilo que Deus faz, e a esse Deus poderoso, esse Deus ciumento na nossa vida, na manifestação dele em nossa vida. Louvado seja Deus. Deus realmente foi extraordinário, né? Eu quero só lembrar aqui, nós temos aqui no palco um outro testemunho nesse sentido, que é o Flávio, né, Flávio? O tecladista, que também teve um testemunho muito parecido, que ganhou um filho, né? Também veio tem ligação com a obra, o grupo de oração, né? Louvado seja Deus, um testemunho maravilhoso. E ela está grávida de novo. Ah, está grávida de novo? Louvado seja Deus, parabéns, olha só como Deus é maravilhoso, né? E é isso aí, vamos cantar. Obrigado, Luiz, Cida, obrigado. Louvado seja Deus. Amor ciumento, amor abrasado, amor que me constrange, amor que é tão grande, amor devorado, amor que nunca tive, transforma minha vida com o teu amor. Eu tenho mais um testemunho que eu vou contar rapidamente, porque agora eu tenho só 8 minutos aqui, para a gente rezar um pouquinho. Eu vou ser muito sucinto, eu queria dar mais esse testemunho, que é um testemunho da vida da comunidade Pantocrator. Porque, na verdade, nós temos inúmeros testemunhos, temos muitos testemunhos de maravilhas, da misericórdia de Deus, dessa onipotência de Deus em nossas vidas, que acontece da maneira mais diversa, né? Segundo a vontade de Deus na vida de cada um. Foi que nós vivemos uma situação comunitária muito difícil em 2004. Nós estávamos em 3 casas alugadas. Inclusive, quem viveu um pouco esse drama comigo foi a Tatiana, a esposa do Tiago, que está aqui, que era da comunidade de vida na época, ela era da administração, foi ela que me ligou, inclusive, na história. Que foi o seguinte: nós estávamos em 3 casas alugadas e acontece que essas casas não nos cabiam mais. E havia um drama, nós estávamos há quase 1 ano procurando outro lugar, mas era muito difícil, porque os locais que nos cabiam eram financeiramente inacessíveis para nós. E tinha mais um drama, que nós entramos com um processo de alvará, só que a coisa não andava, porque as casas não se adequavam ao uso que nós tínhamos
uso comunitário que tínhamos. Até que essa coisa foi protelando, uma angústia muito grande, porque não tinha solução, tanto pela nossa necessidade, quanto pela questão do alvará, né? E a prefeitura começando a fazer pressão, e etc., e com razão. Foi que um dia eu estava em casa, a Tatiana, a esposa do Tiago, que estava na administração da comunidade, ligou para mim e falou: olha, André, acabou de vir aqui um fiscal da prefeitura e disse que não tem mais o que fazer. Que nós temos 3 dias para nos adequar, evidente que era impossível, senão a comunidade seria lacrada. E eu lembro que quando ela ligou, eu estava na minha casa e aquela angústia muito grande, aquele sofrimento, porque e agora? O que vamos fazer? Porque já estamos há 1 ano procurando casa e não tinha solução. E essa foi a minha experiência, que eu lembro que eu olhei no espelho e falei para Deus assim, porque o nosso carisma é o carisma de fidelidade a Deus no mundo, como resposta desse amor ciumento de Deus, né? E eu falei: olha, Senhor, a única coisa que eu tenho é a minha fidelidade, eu não sei o que fazer, porque essa casa é para você, a obra é sua, a comunidade é sua, tudo que eu tenho para te dar é a minha fidelidade, né? Isso foi, se eu não me engano, inclusive, acho que isso foi numa sexta de manhã. E foi que, à tarde, aconteceu uma coisa surpreendente, porque um dos lugares que nós tínhamos olhado, que é a casa que nós estamos hoje, era uma casa religiosa, né, nós chegamos lá, inclusive, por intercessão de Dom Bruno, nosso saudoso e querido Dom Bruno. E o problema é que as proprietárias da casa não queriam alugar a casa, nós não tínhamos como comprar, e elas não queriam alugar. Então, essa casa, que tinha alguns problemas, porque ela estava muito deteriorada, estava fora de questão como uma possibilidade de solução para nós. E foi uma coisa extraordinária, porque naquela tarde de sexta-feira, quando nós não sabíamos o que fazer, havia um desespero comunitário, né? Foi quando, então, o Rogério, que era o econômico da comunidade, né, ele ligou para mim e falou: você não sabe o que aconteceu. As proprietárias, o advogado das proprietárias, o administrador das proprietárias, me ligou agora dizendo que aceitou alugar o imóvel e pelo valor que nós estamos propondo, que era um valor abaixo de mercado, né? E aquilo para nós foi uma coisa extraordinária, porque nós íamos entrar para um movimento sem teto, né? Porque nós não tínhamos teto comunitário e nós já vivíamos em comunidade de vida. Não era só também uma questão comunitária, ali nós tínhamos a nossa moradia ali naquele contexto, né? Então, e à tarde veio essa solução que foi extraordinária, que eu tenho certeza que foi uma ação da misericórdia de Deus, inclusive em corações de religiosas que são mulheres muito de Deus, né? E aquilo foi maravilhoso, e tanto que em pouco tempo, na verdade no início de 2005, nós acabamos mudando. E daí nós tivemos mais uma situação, porque quando nós entramos na casa, aí novamente nos veio toda a necessidade de alvará, e para as adequações de alvará nós precisávamos levantar em imediato coisa de R$150 mil, que para nós era muita coisa, né? E nessa altura nós estávamos fazendo a capela da nossa casa, capela de adoração, a capela do Santíssimo, que custaria mais ou menos R$40, R$45 mil. Nós já estávamos fazendo e de repente veio novamente a situação do alvará. Só que dessa vez era possível, só que tinha que gastar mais ou menos R$140 mil. E como nós íamos conseguir R$140 mil num prazo curto das exigências que nos haviam sido dadas, né? Mas foi maravilhoso, porque, inclusive, nós tivemos a inspiração, a lógica seria parar a capela para buscar o alvará, né? Mas nós não paramos a capela, continuamos a capela, ou seja, nós precisávamos de um prazo de 2 meses, 3 meses, R$200 mil. E eu testemunho para vocês aqui que nós alcançamos, conseguimos. Eu estou sendo muito rápido, meu tempo está acabando aqui. Os R$200 mil. Terminamos a capela, fizemos o alvará, inclusive tivemos a graça de uma doação do próprio Dom Bruno, né?
deu um valor para nós na época. E eu louvo muito a Deus, porque foi uma manifestação extraordinária da misericórdia de Deus na vida de nossa comunidade. São várias manifestações que eu poderia ficar aqui a tarde inteira contando, mas o tempo está acabando. E eu te convido, querido irmão, a também se lançar nesta misericórdia, a também confiar, e você vai fazer experiências do Deus poderoso, o Pantocrator, Deus poderoso, o Pantocrator, na sua vida, tenha certeza. Deus abençoe você. Obrigado, André, pelo seu carinho, pela presença da comunidade aqui conosco. Nós louvamos e bendizemos por essa história, por esses 30 anos. E queria que você passasse, vai aparecer no GC, os contatos para que as pessoas possam falar com vocês. Nós estamos neste momento difícil de pandemia e vocês ajudam tanta gente com orações, com aconselhamentos, com a formação também. E de que maneira que as pessoas podem conhecer a comunidade e até começar um caminho também vocacional, quem sabe? Claro. Olha, eu vou pedir a ajuda dos universitários. Newton, passa os contatos, por favor. Se você quer conhecer mais da comunidade Pantocrator, bom, nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, com Pantocrator, @com Pantocrator. Você entra lá, se inscreve, nos segue e você vai poder participar de toda a nossa programação e também pelo nosso site www.pantocrator.org.br www.pantocrator.org.br. Venha nos conhecer aqui na nossa casa, conhecer essa casa que eu testemunhei, vai ser uma grande alegria. André, obrigado, irmão, Deus abençoe.